Ok, vamos voltar aqui então. Essa é a última parte do seminário de como estudar a Bíblia. É óbvio que foi um tempo bem reduzido, mas acredito que contribuiu e contribuirá para a nossa jornada aqui na Terra. Amém? Vamos fazer uma oração antes de começarmos. Santo Deus, eterno Rei, ó Pai, nos perdoe, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ao terminar aqui algumas palestras, eu não fiz a oração, mas, por favor, ó Deus, peço a Tua bênção e a impressão do Espírito na nossa mente, ó Pai. Nós usamos esses métodos para estudar, não como dúvida, não, mas para entender o que o Senhor quer para a nossa vida, Senhor. Esteja conosco agora, nos ajude a ter o discernimento correto de qual é o espírito da última geração, o comportamento, a conduta, um assunto tão sério, sensível para algumas pessoas, mas que venha ficar claro para nós nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus oramos e lhe agradecemos por tudo. Amém. Então, eu e a minha esposa e alguns amigos desenvolvemos esse ministério na internet. Começamos há menos de um mês, então nos procure aí nas redes sociais, se chama Assim Diz o Senhor. E aí tem um contato também nosso. Enfim, vamos avançar. O título da mensagem dessa palestra é Última Geração e o Espírito dos Pioneiros. É um assunto sensível no meio do adventismo, a questão da última geração, porque é uma terminologia que Ellen White usa, inclusive, e é pautada principalmente nesses três personagens, Wagner, Jones e Andreas. Quem foram eles? Vou fazer um breve resumo aqui. Tanto Wagner e Jones foram homens usados por Deus em uma conferência, a Conferência de Minneapolis, em 1888. Uma conferência muito séria, onde Deus usou eles para pregar a mensagem da justificação pela fé, que foi muito questionada na época, mas ao tempo, no desenvolvimento da história adventista, a igreja compreende, hoje, com plena certeza, que nós somos salvos pela fé. Ellen White chega a dizer que justificação e perdão são única e uma só coisa. Justificação e perdão. E aí entrou outros assuntos dentro disso, que é a natureza humana de Cristo. E o que acontece? Há muitos detalhes dentro disso. E as pessoas ficam se degladiando dentro da igreja, com pós-lapsarianismo, com lapsarianismo e etc. Para quem não sabe o que é esses termos, é que quando o homem pecou, tem a natureza dele pós o pecado e antes do pecado. E aí fica, não, mas Jesus veio com a natureza depois ou antes, e esse assunto fica... Só que no fundo, queridos, é mais num sentido partidário, ideológico, político muitas vezes, do que realmente estar preocupado com a glória de Deus aqui na terra, em apoiar a igreja. Não é isso que Deus quer para nós. E o que eu quero mostrar aqui hoje é que é muito mais profundo o comportamento e a conduta do povo que vai estar em pé quando Jesus voltar, do que ficar debatendo sobre a natureza humana de Cristo, que é um mistério. Como que Deus se encarnou? São mistérios. A pessoa, Deus, a divindade é um mistério também, e alguns brigam por causa do Espírito Santo. Briga por conta da natureza humana de Cristo. São mistérios que nós não vamos compreender. A serva de Deus diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Como que Deus nos ensinou? Nós não temos nada a temer se a gente entender que de fato era o espírito dos pioneiros da nossa igreja, que não se resume só a esses homens, que foram usados por Deus, mas houve momentos também que eles foram usados pelo diabo. Infelizmente. Isso pode acontecer com a gente? Pode também, pode. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. No livro de Salmos, no capítulo 11, no verso de número 3, diz assim: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós, como adventistas, nós temos fundamentos da nossa fé, no que nós acreditamos. Eu gosto muito de vários deles, mas eu vou citar somente 3 deles.
Um dos fundamentos de um adventista do sétimo dia é a profecia. Nós somos o povo da profecia, sim ou não? Sim, nós surgimos de uma profecia. Eu já dei estudo bíblico para uma pessoa, queridos, que quando ela entendeu a questão das 2.300 tardes e manhãs, vou colocar aqui, 2.300 tardes e manhãs, eu expliquei para ela que em 1844, naquele período ali, ia surgir um movimento que ia restaurar as verdades. O olho dela brilhou. O olho dela brilhou. Na hora, era um homem e uma mulher, era um casal. O marido aceitou a mensagem. A esposa, ela não entendeu naquele momento. Mas ele entendeu. A família deles, tanto do pai quanto da mãe, era tudo evangélico. E ele foi sozinho para a igreja adventista do sétimo dia. Ele foi à igreja da profecia, da Bíblia. Não foi porque alguém teve um sonho, uma visão, não. Foi porque Deus profetizou que iria surgir esse movimento. Aí a gente não tem dúvida. A gente tem confiança, certeza, convicção. Aí ele foi. Todo dia ele pedia, toda quarta-feira ele pedia oração pela esposa dele. Passou 2 anos, muita luta. Mas aí foi ele, foi a esposa dele, foi um filho dele, foi o outro filho dele para a igreja. Amém? Por quê? A profecia. Profecia, um fundamento. O outro fundamento que eu considero é a forma que o adventista ele interpreta a Bíblia. O método historicista, gramático histórico, aceita a Bíblia tal como ela é. Toda a Bíblia. Quando a gente fala toda a Bíblia, é toda a Bíblia. O dom de profecia é falado na Bíblia, é ou não é? Tenho que aceitar, está na Bíblia mesmo. Está na Bíblia. Então eu aceito toda a Bíblia. E um terceiro é a nossa história. Como nós surgimos lá nas 2.300 tardes e manhãs. Como que era o comportamento desse povo. Tem um livrinho. Pega ali para mim, amor. Passa por lá. Minha esposa vai pegar para nós. Você pode pegar, José. Espera aí, o José pega. Esse primeiro aqui, ó. Eu mesmo poderia ter pego. Não, só esse, só. Vocês já ouviram falar desse livro aqui? Não? Mostrei ele também, né? Esse livro aqui teve algumas associações, eu não sei se foi no Brasil inteiro, mas eles distribuíram até gratuitamente. Pelo menos em uma associação que eu estava, o pastor ele deu gratuitamente esse livro aqui. Queridos, eu até falei aqui, eu não sou nenhum comportor da CPB, não vou estar ali no stand vendendo depois, não é isso. Mas eu gosto muito de estudar a história adventista. E eu já li livros grandes da história adventista. Mas esse livro aqui está bem resumido, o que nós precisamos entender. Então leia. Eu li ele assim em 2 dias, ou um dia, não lembro. Foi bem rápido. E eu vou mostrar para vocês algumas citações dele aqui. Aqui vai contar então. Já ouviram falar de Josué Himes? Sim, né? Um pastor amigo meu que dá aula sobre história da igreja, ele diz assim que Josué Himes era como se fosse o megafone de Guilherme Miller. Era ele que era empolgado, né? Eu sou tipo Josué Himes assim também, né? Meio agitadinho. Então, Josué Himes ele era o megafone do Guilherme Miller. E olha o diálogo entre os dois aqui. Josué Himes diz assim: o senhor realmente crê nessa doutrina da volta de Jesus? Guilherme Miller, ele respondeu: sem dúvida, caso contrário, não a pregaria. Josué Himes, o que você está fazendo para espalhá-la ou difundi-la para o mundo? Você acredita mesmo que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente? Que a igreja adventista do sétimo dia é ela que está proclamando a mensagem do terceiro anjo? O que eu estou fazendo para proclamá-la? É a pergunta de Josué Himes aqui, para o Guilherme Miller. Segue o texto. Guilherme Miller, fiz e faço tudo o que eu posso. Josué, se Cristo virá em poucos anos, conforme a sua crença, não se deve perder tempo. É necessário anunciar à igreja e ao mundo a mensagem de advertência entoada de trovão, despertando-lhes ao quê? Preparar. Como que é um trovão? Não um barulho? Dá até medo, não dá? E vai longe. Meu amigo, quando começa a chover e trovão assim, a coisa assusta. Você fala, meu Deus do céu. Agora é Deus falando conosco aqui através dos testemunhos. Pergunte todo adventista do sétimo dia a si mesmo. É
para você perguntar para você mesmo, e eu para mim. O que posso fazer para proclamar a mensagem do terceiro anjo? Essa mensagem aqui é para o Ted Wilson. O Ted Wilson perguntar para ele mesmo. O que você está fazendo para proclamar a mensagem do terceiro anjo? Para Adolfo Soares, os pastores da nossa igreja, para mim, que sou um membro. Para você, também é membro. O que você está fazendo? Não é uma reflexão profunda? A gente tem que participar. Tem até uma expressão na igreja, né? Aquelas pessoas que vêm esquentar banco, já ouviu isso? Tem pessoa que nem esquenta, é só morno mesmo. É igual Laodiceia, vai lá dar uma mornada lá e vai embora. Quem diria se esquentasse, se estivesse na igreja todo dia, da quarta-feira, no sábado, no domingo, na hora de ir para o evangelismo, sair da frente da igreja, está sentadinho lá, esquentando, lá esperando. Quem diria se fosse assim? Então é uma mensagem para nós. E a primeira característica dos pioneiros, ou do povo, do tempo do fim, da última geração, sabe qual que é? É essa daqui, queridos, ó. Evangelismo. O Daniel está preocupado com o número e tal. Tem gente que só pensa na numerolatria, é idólatra do número. E tem outros que têm numerofobia, tem medo do número. Acho que a igreja tem que ser só pouquinho mesmo. Não. A mensagem dos 3 anjos tem que pregar a qual parte do mundo? A todo povo, toda língua e toda nação. Eu falo para minha esposa. Eu sei que a gente tem pessoas do nosso lado precisando do evangelho, mas eu falo para ela, eu quero ir para os outros lugares, eu quero ir para as outras nações. Eu não fui ainda, mas em nome de Jesus, se for da vontade dele, eu vou. Você também vai, amém? Para onde o Espírito soprar, a gente vai, irmãos. Não é assim? É para onde o Espírito soprar. Evangelismo. Tiago White, olha essa história, queridos. No dia 5 de abril, Tiago White cavalgou com seu pobre animal para dentro do quintal de sua casa, em Palmer. Havia ficado fora por 4 ou 3 meses na assembleia seguinte da igreja. Ele era da igreja Conexão Cristã. Estava ali ainda entre o movimento adventista, não era adventista do 7º dia, movimento adventista. Na assembleia seguinte da igreja Conexão Cristã, foi relatado que durante aqueles 4 ou 3 meses, 1000 pessoas haviam ingressado na denominação. Como resultado dos esforços de quem? Um jovem de quantos anos? Eu estou atrasado, eu tenho 29. Eu tenho que correr. Ele com 22 anos. E nós? 22 anos, queridos. Hoje tem jovem com 22 anos vendo Netflix, está achando que isso aí é o máximo da vida. Acho que isso que é o interessante. Aqui, ó, Tiago White. É ou não é? No livro Portadores de Luz, se você quer mesmo ter um estudo bem profundo, bem maciço mesmo, da história adventista do 7º dia, você tem que ler esse livro. Ele é pela Unaspress. Alguns usam ele como consulta da história. Eu tive o privilégio de ganhar esse livro e ler ele capa a capa. Tudo grifado. É grosso assim, mas vale a pena. É uma benção. Diz assim, ó, temos por demasiado, olha a frase do Tiago White, temos por demasiado tempo transformado em brinquedo infantil a mensagem que Deus nos confiou para ser dada ao povo. Olha que pesado. Às vezes a gente brinca com a mensagem como se não fosse nada, mas é uma mensagem de Deus. Um outro ponto que nós vamos ter no tempo do fim é a oração em pranto. É a oração em clamor mesmo. É a oração de rasgar o véu do coração. É a oração de colocar tudo para fora e desabafar a Deus e falar, Senhor, eu sou pó, mas faz de mim um copinho de barro e coloque a tua água do Espírito Santo para dar a beber às nações. É esse tipo de oração, para ser usado por Deus. E não pense que ser usado por Deus é só pregando. A oração, ela é o que faz a diferença em nós, queridos. É o que faz a diferença. Sem ela não tem como nós avançar. Então, o espírito dos pioneiros, ele é primeiro um espírito do quê? De Cristo. Mas eu falei aqui, a primeira característica dele, de evangelismo. Sim ou não? Sim, evangelismo. E eu contei a história aqui do Manassés, do rapaz lá da minha cidade, que nós demos estudo bíblico para ele. Amém, ele veio, tal, não foi tão demorado, mas a minha esposa demorou 1 ano
A pessoa foi dando estudo bíblico para ela. 1 ano insistindo com ela. 1 ano indo atrás, marca e desmarca e vai. É pouco tempo? Não, demorou. Mas ela já foi missionária no Chile. Olha só. Amém? Passou 1 ano lá praticamente. E se a pessoa tivesse desistido? Tinha um missionário para ir para outras nações ali do lado. A gente deu 5 meses só de estudo, não quis abandonando. Insista com as pessoas. Amém? Quanto a fôlego de vida, nós vamos batalhar pelas almas. Amém? Oração. Olha a experiência de Stephen Haskell. Para vocês terem noção quem era esse homem na época, inclusive a igreja adventista escolheu ele para fazer o funeral de Ellen White. Ele foi uma das pessoas que fez. Um pastor muito renomado. Diz assim, antes de partir, o pastor Haskell participou, isso daqui foi, só para te contextualizar, o John Neves Andrews, ele foi para a Europa e ele ficou doente. E aí o Haskell foi para lá também depois. Enquanto ele estava lá, viajando lá na Europa, o amigo dele estava doente, o pastor Andrews, e ele foi fazer uma visita para o pastor Andrews. E nessa visita, antes dele ir embora, aconteceu isso. Antes de partir, o pastor Haskell participou do concílio anual em Tremelen, na Suíça. Embora mal conseguisse permanecer assentado, o pastor Andrews presidiu as reuniões. Jamais me esquecerei da oração que o pastor Haskell fez em favor do amigo naquela ocasião, em uma escola pública. Preste atenção agora. Foi uma súplica poderosa, um clamor humilde e, por vezes, desesperado, para que Deus oferecesse ajuda e alívio. Apegando-se ao trono do infinito, embora a congregação não soubesse inglês, ela chorou de soluçar. O céu parecia próximo para abençoar. Amém? Possivelmente ali foi uma manifestação do dom de língua. As pessoas não entendiam a língua dele em inglês, mas elas foram tocadas tão profundo, de uma forma tão profunda, que elas choravam de que forma? De soluçar o clamor daquele homem, orações poderosas. E Andrews não morreu ali na hora, não. Continuou mais um tempo vivo ainda. Orações de clamor. Cadê essas orações? Nós temos que orar assim. Amém? Esse é o Espírito. Outra característica dos pioneiros, a hospitalidade. Eu conheço um ancião, eu até fiz um videozinho lá no meu canal. Um ancião assim, é um milagre, queridos, é um milagre. Na época que nós estamos vivendo, em 2022, depois que eu tive contato com ele, ele falou assim, Daniel, eu tenho mais de 1000 pregações escritas. Falei, uau! E aí eu fui lá na casa dele e eu vi o fichário, as pregações escritas, uma atrás da outra, assim, mais de 1000. Mais de 1000 mesmo. E é o texto da Bíblia, a explicação, o texto do Espírito de Profecia, e Bíblia de novo, e Bíblia, Espírito de Profecia. Ele é ancião de uma central, de uma igreja aqui no Brasil. Eu fiquei impressionado. E aí, certa vez, eu conversando com ele sobre pregação, tem mais de 1000. Falei para ele, rapaz, me manda algumas aí, né? Para mim estudar aqui. Ele falou, sabe que tema é importante a gente pregar? Eu falei, qual? Ele falou, a hospitalidade. Quando foi a última vez que você viu uma pregação de hospitalidade? E os filhos de Deus, eles têm que ser hospedeiros, sim ou não? Com certeza. Quando a pessoa chega na nossa igreja, teve gente que já achou que era combinado. Chegou numa igreja, nossa irmão, Deus abençoe que você está aqui, colocou, tal, cuidou da pessoa de uma forma tão maravilhosa. Que ela falou, vocês ficam combinando, né? Não, é o Espírito Santo de Deus. Mas a igreja também que você entra, você sai, ninguém olha na sua cara. E é uma visita. É ou não é? Hospitalidade. É tão gostoso, queridos. Nós, como missionários, a gente viaja e chegamos na casa das pessoas, quando nos tratam bem, é assim, você não quer ir embora, né? Você quer morar lá. E aqui tem a experiência dessa mulher. A Anna Knight. Diz assim, quando descobriu, ela foi... Para te contextualizar também, eu só resumi aqui algumas histórias. Ela foi abraçada por uma família, os pioneiros tinham muito disso. Eles eram abraçados, eles abraçavam jovens que eles viam habilidade, ou às vezes que nem via também, mas sabia que Deus podia atuar. Eles pegavam e criavam dentro de casa. Ellen White fez isso muitas vezes, com muitos da nossa igreja. Inclusive Kellogg foi um dos que foi criado ali. Foi? Vocês conhecem a história.
Mas não foi só Ellen White que fazia isso. Isso estava nos pioneiros, eles amavam a hospitalidade. E essa jovem, morando na casa de uma mulher, diz assim, da senhora Chambers, não sei se é assim que pronuncia, diz assim, quando descobriu que eu estava chorando, envolveu-me em seus braços e perguntou, a senhora Chambers perguntando para ela, recebeu más notícias de sua família? Não. Está com saudades de casa? Não. Eu magoei você? Não. Então qual é o problema? Por que você está chorando? Eu mencionei todas as coisas boas que ela havia feito e continuava a fazer por mim. Expliquei que era pobre e jamais conseguiria recompensá-la por toda a bondade e gentileza que ela me estendia. Então ela me deu um abraço apertado e rindo e chorando ao mesmo tempo, disse, minha querida, não esperamos que você pague por nada do que estamos fazendo por você. Acreditamos que um dia você será uma obreira na causa de Deus e se nós dormirmos antes que Cristo venha, nossa obra continuará por seu intermédio. Amém? Louvado seja Deus. Esse é o espírito dos adventistas do sétimo dia, queridos. É um espírito de hospitalidade, porque nós não olhamos para a pessoa como ela é, nós olhamos como Deus as vê. Como elas podem ser instrumentos na mão do Eterno. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus quer fazer em nós. Amém? Hospitalidade. A Bíblia ensina eu e você ser hospedeiro. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Principalmente quem? A família da fé. Em Romanos também. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém os santos, e ajudeis em qualquer coisa de vós que ela necessitar. Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo, Paulo falando. A gente tem que hospedar as pessoas, cuidar delas, fazer o nosso famoso junta-panela. Né? Não é bom? Continua fazendo. Continua fazendo e hospedando as pessoas. É isso aqui. Ó. É essas características do povo do tempo do fim. Não é ficar brigando, degladiando por mistérios da palavra. Tem que ser algo prático. Alguém uma vez falou assim para mim, não, se você não for pós-lapsariano, você não tem como acreditar na vitória sobre o pecado. Eu falei, por que não? Quem que vai definir isso? Que Deus vai vencer na sua vida ou eu? Não é assim que funciona. Eu acredito que Deus ele tem vitória sobre a vida de qualquer um. Por quê? Porque eu tenho experimentado isso. Já falei aqui para os irmãos. Era um drogado, etc. E Deus resgatou. Não é assim? Então, ideologias. Batalha espiritual. Os adventistas têm batalha espiritual. Sabia disso? Tem ou não tem? Opa! Uma vez uma pessoa... Eu estava dando estudo bíblico para uma moça pelo WhatsApp. E ela era de uma cidade um pouco longe da minha. E, inclusive, graças a Deus, também ela aceitou o Evangelho. Para a honra e glória de Deus, foi batizada lá na igreja, da cidade de Birigui. E aí, ela mandava uns áudios de uma outra pessoa, de um outro local do nosso país, que zombava dos adventistas. Dizia assim, se o adventista vê um endemoniado, ele sai correndo. Eu sei que tem uns que saem correndo mesmo, né? Porque, às vezes, com medo, não tem tantas experiências assim. Estou falando que a gente tem que ficar buscando o Satanás aí fora, não. Falando, quem que é o endemoniado aí que eu vou atrás? Não é isso. Não. Mas olha essa batalha espiritual que o pioneiro da nossa igreja viveu. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades. Em algum momento pode acontecer, queridos. John Andrews escreveu o livro História do Sábado. Certa vez, enquanto escrevia a segunda edição, Charles, o seu filho, ouviu passos e viu a porta abrir e se fechar. Então ouviu passos de alguém entrando no quarto. O pai disse-lhe, ó Deus, tirou de mim, tirou da minha vista. O pastor Andrews não o viu, mas sentiu o aperto de suas mãos ao redor da garganta e chamou Charles, ore por mim. Charles orou e o diabo foi embora. Mas o pastor Andrews ficou doente por vários dias, com as marcas dos dedos do demônio na onde? Que batalha, queridos, que guerra espiritual a gente está. E ele estava escrevendo que livro?
Que livro que ele estava escrevendo? História do Sábado. Tinha que colocar esse texto aí atrás do livro da História do Sábado. Né? Para na hora que as pessoas veem o livro da História do Sábado, falar, meu Deus do céu, eu tenho que aprender. Outra pergunta. Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o sábado dentro da sua igreja? E a gente está vivendo o tempo do fim, tá ou não está? Se nós conhecêssemos essas histórias aqui, queridos, nós ia estar pregando. Minha esposa fala para mim todo dia, a gente tem que preparar a pregação do sábado. Pregação do sábado. Temos que falar do sábado, o selo de Deus, é ou não é? Uma batalha espiritual, uma guerra que nós estamos envolvidos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Diz a Bíblia, observando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não? Olha que interessante, esse texto de Andrews. Andrews se tornaria o primeiro missionário oficial em terras estrangeiras, mas foi durante o quê? A adolescência que deu início ao hábito de se levantar, que hora? Às 4 horas da manhã. Para orar a quem? Para orar e ler a Bíblia. Que hora que ele acordava? 4 da manhã. Tem um outro reformador, não adventista, chamado Dwight Lyman Moody. Foi um homem que ele era sapateiro, era um homem simples, que na época dele, quando ele pregava, tiveram que construir igrejas para 11 mil pessoas. Sabe que hora que ele acordava? 4 horas da manhã. Olha o horário para a gente se encontrar com Deus aí. Aí a fila vai estar bem grande, né, irmão? Já tá grande. Mas se a gente acordar 4 horas da manhã, hein? E Deus é isso que Ele quer a fila. Vai estar maior. Batalha espiritual. A gente tem que se preparar para elas antes. Por isso que ele obteve vitória para a honra e glória de Deus. Né? E é interessante que o filho dele disse assim, eu nunca tinha orado por ninguém, até que meu pai pediu para eu orar por ele. E foi no momento mais crítico possível das batalhas espirituais ali. Oração. Vamos avançar. Um outro ponto, um outro tópico, era a abnegação dos pioneiros. Eles eram abnegados. E o que é abnegação, Daniel? A abnegação tem várias definições nos testemunhos, mas uma em particular que eu gosto é que diz assim, abnegação é você fazer para o próximo aquilo que a inclinação do seu coração gostaria de fazer para você mesmo. Como assim? Explica isso. Quando você passa na frente de uma loja, você vê aquela camiseta bonita da Adidas. Você fala, nossa, essa camiseta aí seria bonita em mim. É essa camiseta aí que eu deveria comprar e dar para o meu amigo. Entendeu? Essa inclinação, aquele prato que você gosta, para quem não conhece, tem um prato de um pudim vegetariano que eu faço propaganda dele para qualquer um. É o pudim de pains. Eu amo ele. Então, assim, você gosta daquele prato, do pudim de pains. Quando vem uma visita na sua casa, você vai dar uma paçoquinha? Você vai dar o quê? Um pudim? De pains para ela. Né? Então, você faz aquilo que a inclinação do seu coração gostaria. A Bíblia diz, né, Paulo fala, mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, quanto que cumpra com alegria a minha carreira, meu ministério, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Mas de nada faço questão, queridos. Se é o sapato, se é a roupa, eu tive uma experiência assim também. Às vezes falam, Daniel conta um monte de experiência dele, parecendo o irmão aí, né, que estava pregando. Mas não é. Quando eu entrei na igreja, teve um irmão que eu fui na casa dele, aquilo me impressionou. A esposa dele era da Adra. E aí eu conversando com a esposa dele, eu falei, se tiver um terno aí, você já ajeita para mim. Hein? E aí ele ouviu a conversa. Ele passou perto, entrou no quarto dele, da casa, voltou. Falou, Daniel, teve um rapaz que ele começou a vir para a igreja e eu trouxe ele aqui em casa. E eu abri o guarda-roupa para ele e falei para ele, olha, escolhe a roupa que você quer. Ele deu a roupa para o rapaz. Eu falei, uau. Daqui a pouco esse irmão me chamou lá dentro, tinha um terno assim, em cima da cama. Você deve estar pensando, ele era muito rico para estar fazendo tudo isso. Não, ele tinha 3 ternos. Ele separou o melhor terno dele para mim. Falou, esse terno aí é para você. Porque ele era um pouquinho mais baixinho que eu, aí eu coloquei o terno, fiz assim, né, ficou um pouco menor. Ele falou, você não vai subir em pé de manga com esse terno mesmo? Então, vai servir para você ir na igreja.
E aí ele me concedeu o terno dele. Eu falei, não, irmão, não precisa disso não. Ele falou, não, o outro é porque a calça está queimada. Por isso que eu não vou te dar esse. Abnegação, é ou não é? O jovem está começando a vir para a igreja, vamos arrumar uma roupa para ele alinhada em nome de Jesus. Ao invés de ficar criticando, chega e fala, ó, jovem, tem um presente para você. Nem fala que você quer fazer uma reforma no vestuário, na vida dele, na vida dela. Já chega com o presente na mão. Isso daqui é para você vir adorar a Deus. Amém? Vamos avançar. Olha aí essa história. John Loughborough, mais um pioneiro. Os White estavam preocupados ante o pensamento de perder jovens missionários proeminentes, como Andrews e Loughborough. Eles estavam preocupados em perder. Ellen White recebeu uma visão descrevendo aos adventistas de Volcom, escorregando para um estado de apatia religiosa. Uma das primeiras pessoas que os Whites encontraram em Volcom foi John Loughborough. O que fazes aqui, Elias? Ellen perguntou 3 vezes para ele. Já pensou? Um profeta chegando para você e falando assim, o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Ela perguntou, e ela estava com medo de perder o John Loughborough da igreja, porque o pessoal lá era muito apático, o pessoal não queria avançar no evangelho, não tinha interesse, e ela chegou para ele e falou assim, tem gente que tem interesse, o que você está fazendo aqui? E aí, continua a história. O constrangimento de Loughborough estava refletido na recepção menos que entusiástica concedida aos visitantes do leste pelos adventistas locais. Loughborough recebeu cama e mesa, um casaco de pele de búfalo que vale cerca de $10. Em dinheiro, quantia lamentavelmente pequena para o trabalho de um inverno. Ele saiu de lá, recebeu isso daí. A fim de economizar dinheiro, Loughborough andou a pé os últimos o quê? De volta para onde? Ele voltou para lá depois de novo, para pregar o evangelho. Ele saiu, trabalhou, ganhou dinheiro, mas para ele economizar o dinheiro que ele tinha, ele andou quantos quilômetros? 42. A gente não quer ganhar 3 quadras para ir na igreja, está muito longe, está chovendo. O homem andou 42 quilômetros, queridos. É chão, hein? É chão, 42 quilômetros é chão. Mas ele foi para economizar dinheiro. Estou falando para a gente ficar andando a pé, vou voltar lá para o estado de São Paulo a pé agora. Não é isso. Mas eu tenho que ter, no mínimo, o princípio que está por detrás disso. Entenderam o princípio? Seja o que seja, preguemos o evangelho. Vamos avançar. Uma outra, eu sei que são histórias, mas diz assim, está acabando aí, amor? Como é que está? 10 minutos, então. Vamos rápido aqui. Essa daqui é a história de W.I. Spicer. Ele foi um presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem conta essa história é o filho de Ellen White, Arthur White. E olha que história extraordinária. Após o fim das reuniões, o pastor White e muitos outros líderes da igreja embarcaram no trem. Por ter crescido na família White, estava acostumado a fazer sacrifício pela causa de Deus. Então eu vou resumir aqui para a gente ganhar tempo. O White era o seguinte, ele aprendeu o espírito pioneiro ali de ter abnegação. E aí o que aconteceu? Acabou a reunião, ele foi para o trem, ele entrou dentro do trem, ele falou, para mim economizar dinheiro, sabe o que eu vou fazer? Se você comprar um compartimento de baixo do trem, para dormir, ele é mais caro. Em cima, ele é mais barato, porque vai chacoalhando, então eles cobram mais barato. Ele falou, eu vou dormir em cima, para economizar dinheiro. Só que o que aconteceu? Ele deitou em cima, no meio da noite, ele acordou, talvez não conseguindo dormir, e ele foi andar pelo corredor dos vagões do trem. Quando ele está andando, olha o que acontece. Ao entrar em um vagão de passageiros, encontrou ninguém menos do que o pastor William A. Spicer, sentado em um dos bancos, com o cobertor em volta dos ombros. O pastor White disse que jamais se sentiu tão pequeno em toda a sua vida. Naquela viagem de trem, o testemunho silencioso de Spicer lhe ensinou uma lição poderosa sobre o compromisso e sacrifício verdadeiros para a propagação da mensagem do advento. Ele falou assim, eu estou economizando, dormindo em cima. Na hora que ele andou, uma das pessoas que foi presidente da nossa igreja, sabe como que ele estava? Sentado, dormindo sentado para economizar dinheiro. Para que a obra avance. Economize, eu também. Compremos livros, folheto para a gente pregar o quê? O evangelho. A abnegação. Vou terminar aqui já. Existe
uma história muito conhecida de um pioneiro da nossa igreja, que ele morreu pouco tempo antes. Já ouviu essa história? Do grande desapontamento? Quantos já ouviram? Já? Uma boa parte sim, outras não. O nome dele é Carlos Fitt. Uma semana antes, praticamente ali, ele foi batizar algumas pessoas, e aí ele estava voltando, outro grupo falou, a gente está aceitando o evangelho, nós queremos ser batizados. Ele foi lá batizar de novo. Estava frio, queridos. E aí quando ele estava indo embora de novo, um terceiro grupo apareceu e ele voltou para batizar esse terceiro grupo. E ali ele teve pneumonia e morreu. Só que tem algo muito interessante no velório dele, que poucos historiadores falam. Sabe o que era? Era o funeral sem lágrimas. Falou, louco, Daniel, funeral sem lágrimas. Olha que interessante. Diz assim, Charles Fitt foi acometido por uma severa febre biliar. E aí o texto diz, e morreu na segunda-feira, 14 de outubro, com plena fé de que acordaria dentro de poucos dias transformados à semelhança de seu Redentor. O irmão Wilson, não sei pronunciar, escreveu, vi seus restos mortais ontem. A irmã Fitt está lá, sem nenhuma lágrima, na expectativa de encontrar o esposo, muito em breve. Nada de luto, ela está sorridente e feliz. Olha, a pessoa perdeu o esposo com criança pequena, mas ela estava sorridente e feliz porque ela acreditava no breve retorno de quem? De Jesus. Como é você com o luto que você carrega na sua vida? Tem pessoas que são traumatizadas. Eu não estou brincando com a sensibilidade de ninguém aqui. Não conseguem avançar. Eu comparo o luto com o ferimento no corpo. Eu sempre falo isso. Como assim, Daniel? Ferimento no corpo. Você corta o braço. Se você tratar, cuidar, vai ficar a cicatriz ali. Sim ou não? Ficou a cicatriz. É algo que dói, mas está ali curado. Está a marca ali. E vida que segue. É ou não é? Só que tem pessoas que às vezes ainda mexem na ferida, se machuca e aí não cicatriza. Pode ser um filho, uma filha, eu não sei para que eu estou falando aqui. Mas tenha fé em Jesus que Ele breve voltará. Amém? Louvado seja Deus. Para a gente terminar, por que eu estou falando disso? O que isso tem a ver com estudar a Bíblia? Olha como que os pioneiros estudavam a Bíblia. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite e às vezes a noite toda pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes, esses irmãos se reuniram para fazer o quê? Estudar a Bíblia. Para resumir aqui, ela diz, e eu era arrebatada em visão e era-me dada uma clara explanação das passagens que estivemos estudando, com instrução quanto à maneira em que devíamos trabalhar e ensinar efetivamente. Foi-me tornada clara uma cadeia de verdades que se estendia daquele tempo até o tempo em que entraremos na cidade de Deus. Amém? Era assim. Eles estudavam. E quando não tinha mais para onde ir, Deus se manifestava através do profeta. E o profeta tinha uma cadeia de textos e ia sendo montado e desenvolvido. As nossas mensagens, as nossas doutrinas também. Amém? Queridos, esse é o fim do nosso seminário, que todas essas histórias, que a gente venha permitir com que impacte as nossas vidas, que nós venhamos ter o espírito pioneiro. É isso que eu acredito, que a última geração ela vai ter esse espírito pioneiro, abnegado, amém? É isso que eles vão ser, fervorosos, andando junto, marchando, triunfando, com a bandeira ensanguentada de Emanuel. Amém? Vamos ficar em pé e fazer uma oração? Eterno Deus, soberano do universo, nos ajude, Pai. Derrame o Teu Espírito sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, assim como foi com os pioneiros adventistas do sétimo dia. Abnegados, hospitaleiros, que tinha um evangelismo correndo na sua veia. Se alguém que tiver que andar 40 quilômetros, que o Senhor dê poder a ele, a ela, para pregar o evangelho. Para acordar de manhã, de madrugada e buscar a Tua palavra de todo o coração. Não ter medo das batalhas espirituais, porque os anjos do Senhor estão conosco e maior é o que está conosco do que o que está com eles, ó Deus. Louvado e glorificado seja o Teu nome. Que todas as pessoas que participaram do congresso, em outras palestras do GYC,
saiam daqui cheias do Espírito de Deus. E que amanhã eles venham buscar, em particular, o Espírito, pois dia a dia precisamos do Espírito na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus oramos e estamos agradecidos por tudo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês.